Eleições 2018, Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil e você vai ver ainda nesta edição. No Dia Mundial do AVC, o alerta para a necessidade de prevenção à doença. A doença é a que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Inaugurada mais uma unidade do Núcleo de Desenvolvimento Infantil na atenção primária. E ainda a importância do brincar no tempo livre da criança. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a caatinga, está em cartaz na Seara da Ciência uma exposição com todas as curiosidades desse bioma. As notícias dessa segunda-feira, dia 29 de outubro, agora no Jornal da TVC. Olá, boa noite. Os brasileiros foram às urnas e escolheram o presidente que vai governar o país nos próximos 4 anos. Jair Bolsonaro, do PSL, derrotou o candidato do PT, Fernando Haddad. Aqui no Ceará, a eleição foi considerada tranquila. Confira na reportagem. A Avenida Antônio Salles ficou lotada de eleitores. Com bandeiras e músicas, eles comemoraram a vitória. É sem explicação. O que a gente está sentindo é uma explosão de sentimento. É um grito de liberdade. Jair Bolsonaro venceu a eleição com mais de 55% dos votos e derrotou Fernando Haddad, do PT, que obteve quase 45% dos votos. No comitê de Fernando Haddad, na Praia de Iracema, portas fechadas e clima de tristeza entre os eleitores. Sentimento de tristeza total. Eu esperava uma vitória, mas infelizmente vamos ver aí o que pode acontecer. No Ceará, durante todo o dia, a movimentação foi considerada tranquila. No maior colégio eleitoral do estado, que fica no Colégio Ari de Sá, no bairro Edson Queiroz, com 38 sessões, não ocorreram problemas graves. Esse segundo turno é uma votação mais rápida, né? Só um cargo em disputa, então foi bem tranquilo, não houve formação de fila, nem no início da votação. Agora, no final, está bem mais tranquilo. Então foi tudo dentro do esperado. Troca de urna só houve 2 aqui no Ari de Sá, que é 38 sessões, 2 trocas de urna, foi um bom número, né? Então foi tudo dentro da tranquilidade, tudo dentro do esperado. Em todo o estado, a Polícia Federal registrou 3 ocorrências, entre elas uma urna que foi queimada no bairro Canidezinho, em Fortaleza. Foram 2 termos circunstanciados de ocorrência por violação do sigilo do voto. As pessoas fotografaram, filmaram e divulgaram em redes sociais. Essas 2 ocorrências foram em Camusim e Sobral. E uma ocorrência diferenciada, que houve um auto de prisão em flagrante, que está sendo lavrado neste momento, foi aqui em Fortaleza, no bairro de Canidezinho, em que uma urna foi incendiada por um indivíduo de 21 anos de idade, natural de Fortaleza. Ele não mencionou qualquer motivação político-partidária, apenas disse que estava insatisfeito com a situação do país e queria chamar a atenção. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Nailde Pinheiro, fez um balanço positivo das eleições no Ceará. Apresenta um resultado realmente fidedigno de que realmente tudo que foi preparado, nós sentimos que hoje foi concretizado. Tivemos alguns incidentes, mas dentro de uma normalidade, e a Justiça Eleitoral preparada para qualquer assunto que diga respeito a incidentes, esteve respondendo à altura. E desde sexta-feira, a PRF fiscalizou 2.406 veículos e pessoas. Foram lavrados 554 autos de infração, dos quais 65 foram por ultrapassagens proibidas. 14 CNHs e 57 licenciamentos foram recolhidos. 21 pessoas receberam auxílio das equipes de plantão. Foram realizados 865 testes de etilômetro e 14 pessoas foram autuadas por dirigir sob efeito de álcool. 9 pessoas somente ontem. 1.523 imagens de veículos trafegando em excesso de velocidade foram capturadas pelos radares fotográficos e foram registrados 10 acidentes, onde 10 pessoas ficaram feridas. Não houve nenhuma morte. No município de Croatá, os eleitores também foram às urnas para escolher o novo prefeito da cidade. A chapa vencedora das eleições de 2016 no município foi cassada por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, a nova eleição para prefeito
foi realizada neste ano. E o candidato do PDT, Edilson Feliciano, foi eleito prefeito de Croatá, no interior do Ceará. Ele ganhou 51,08% dos votos contra 48,92% do oponente, Antônio Onofre, do MDB. Depois do intervalo, vamos falar a necessidade da prevenção no combate ao AVC. A doença que mais mata no Brasil pode ser evitada com hábitos saudáveis e a prática de exercícios físicos. E você vai conhecer o Núcleo de Desenvolvimento Infantil da Atenção Primária em Fortaleza. Hoje é o Dia Mundial do AVC e a doença é a que mais mata no Brasil. Para ter uma ideia em números, o derrame é responsável pela morte de mais de 4.000 cearenses por ano. Soraya Santos. Você sabe o que é o acidente vascular cerebral e como se prevenir da doença? Eu visualizo que com exercício físico, estando em dias com a saúde, na questão do hábito alimentar, o que eu mais tento prezar, e às vezes falo até para alguns amigos e tudo. Pode ser através de uma boa alimentação, uma boa vida saudável, o costume saudável no nosso dia a dia. A gente é que tem que se prevenir em relação ao cigarro, como eu lhe falei, ao estresse, que é uma coisa da vida diária da gente e que muitas vezes a gente não consegue controlar. É a vida realmente diária da gente, o estresse. Pois é, e dá sim para se prevenir do AVC, mantendo hábitos saudáveis com a prática de exercícios regular, boa alimentação e alguns cuidados adicionais. Bebida alcoólica em excesso é outro fator. Diabetes, o diabetes descompensado. O estresse, sobretudo o estresse ruim, aquele estresse que ele provoca, ele incomoda a pessoa, quer dizer, que ele domina a pessoa. E arritmias cardíacas, sobretudo a fibrilação atrial. Para quem não sabe, o AVC é a doença que mais mata no Brasil e a que mais causa incapacidade no mundo. Dados do Ministério da Saúde mostram que cerca de 70% das pessoas que tiveram um derrame não retornam ao trabalho após o acidente vascular cerebral e cerca de 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Em média, 130 mil pessoas no Ceará convivem com alguma sequela do derrame, em torno de 40 mil com sequelas graves. Cerca de 15 mil pessoas são acometidas pelo acidente vascular cerebral por ano, sendo a doença responsável pela morte de mais de 4 mil cearenses. Entre os sintomas, fraqueza ou dormência em um dos lados do corpo, dificuldade de compreender o que se fala ou de falar, perda da visão em um dos olhos, vertigem, sente que tudo à sua volta está rodando e dor de cabeça explosiva. Lembrando que todos esses sintomas ocorrem de forma súbita. Na maioria dos casos, o AVC decorre de uma entupção da artéria do cérebro. E aí nós temos o AVC isquêmico, são 80% dos casos. E em 20% dos casos, o AVC decorre de uma ruptura de uma artéria do cérebro, formando então um sangramento, e aí nós temos o AVC hemorrágico. Pois é, prevenção então é o melhor remédio. Fortaleza ganha o 3º núcleo de desenvolvimento infantil na atenção primária, lá em Messejana. A ideia é dar assistência a crianças com déficit cognitivos. Carol trouxe os 2 filhos, Miguel, de 2 anos e meio, e Gabriel, para uma consulta de rotina no posto de saúde Luiz Franklin, em Messejana. Mas o que ela não sabia é que nesse mesmo dia estava sendo inaugurado o Núcleo de Desenvolvimento Infantil na Atenção Primária. Já que eu estou sabendo desse novo serviço aqui do posto, vou aproveitar para trazer o meu filho de 2 anos e meio, João Miguel, que ele é um pouco elétrico demais, ele é um pouco agitado. E eu vou aproveitar a oportunidade para ver se ele tem algum tipo de hiperatismo, alguma coisa assim. Esse é o 3º núcleo entregue pela Prefeitura de Fortaleza, ampliando a assistência a crianças ainda na primeira infância. Caso na escola, em casa ou no posto, caso seja identificado algum problema, alguma etapa de desenvolvimento retardado, esse núcleo vai servir para estimular o desenvolvimento dessa criança, diagnosticar a razão e estimular esse desenvolvimento. Caso seja alguma razão mais complexa, mais grave, que não seja capaz de ser resolvida aqui no posto, a gente vai fazer aqui a triagem, o diagnóstico e encaminhar para 2 centros de maior complexidade que a gente tem aqui. Um é o
o NUGAME e o outro do NUTEP, que é a maternidade escola. O núcleo identifica precocemente possíveis déficits cognitivos, posturais, bem como habilidades e competências do paciente, dispondo de assistência tanto para crianças como para seus familiares. Primeiro ele tem que ter uma identificação ou na própria equipe da Estratégia da Família, ou no programa Cresça com Seu Filho, ou na creche. Algum profissional detecta algum retardo. A criança não andou no tempo certo, não falou no tempo certo, o que a gente chama marco do desenvolvimento. Se aquele marco do desenvolvimento não aconteceu no momento correto, de acordo com o que é preconizado pela literatura, o profissional já tem o sinal de alerta e a criança vem para cá. No quadro É o Empreendedor de hoje, a gente mostra que a persistência, foco e qualidade são pilares para ter um negócio bem-sucedido. Me chamo Alan Sankey e sou diretor da marca de óculos Ferrovia. Eu faço parte da segunda geração da empresa. A marca Ferrovia surgiu quando os meus pais, que já fabricavam óculos desde 1988, sentiram a necessidade de sentir como seria o mercado para o consumidor final. Então a Ferrovia nasceu dessa necessidade. É filha da Embrasol, que fabricava óculos, e a Ferrovia era quem comercializava para o público final. As dificuldades que a gente encontrou são aquelas que todo empreendedor encontra, né? Primeiro, a alta carga tributária. Segundo, a burocracia. Terceiro, a falta de mão de obra especializada. Mas, ao mesmo tempo em que existem muitas dificuldades, também existem muitas oportunidades. Conseguimos entrar com o nosso produto muito bem aceito aqui no Nordeste, já que na época as fábricas de óculos do Sudeste não conseguiam chegar aqui muito bem. Então, nós conseguimos, na época, ter uma dominância bacana da região Nordeste, e isso ajudou muito o crescimento do nosso negócio, junto com o profissionalismo e o perfeccionismo que a gente sempre teve. A dica que eu dou para quem quer investir, para quem quer empreender, primeiro, não é nada fácil. Você tem que estar disposto a trabalhar muito, você tem que estar disposto a entrar noite adentro, a perder noite de sono pensando nas soluções, tem que estar disposto a bater de frente com legislação, com burocracia. Então não é nada fácil. Porém, se você perseverar, se você tiver uma ideia bacana, se você controlar muito bem os seus custos e atender muito bem o seu cliente, e claro, não desistir, tem muita oportunidade, muito resultado para quem realmente é bom. A seguir, a gente faz um passeio pela exposição Caatinga, um novo olhar. Na mostra interativa, os visitantes conhecem detalhes deste bioma exclusivo do território brasileiro. E mais, a importância do brincar livre, a necessidade da criança ter tempo para brincar com o que ela quiser. Qual era a sua brincadeira preferida quando criança? Qual o seu brinquedo preferido, inesquecível? Bem, cada um tem a sua resposta, mas o bom mesmo para ter uma criança é ter tempo livre para brincar com o que ela quiser. Correr, pular, se sujar de tinta, por exemplo. O fato é que as experiências lúdicas, como brincar com outra criança, por exemplo, fazem bem para o desenvolvimento dessa garotada. Atenção, pista liberada para pequenas aventuras. Aqui, todo dia é uma colônia de férias para os pequeninos. Um espaço onde criança simplesmente brinca como criança. Parece óbvio, mas a modernidade anda dando pulinhos nas etapas naturais da infância. Por isso, de uma amizade na adolescência, nasceu a ideia de criar um espaço para os pequeninos se divertirem como antigamente. A gente viu a necessidade das crianças estarem mais envolvidas no brincar com a natureza, né? No brincar com o outro, no brincar mais livre, sem tanto direcionamento. E não falta gente nova querendo aproveitar a liberdade do jardim de infância natural. É o cantinho dos sonhos deles. Nenhum fica quieto por aqui. Mas isso que é bom. Pergunta para essa mamãe por que ela trouxe o Yuri para cá e não quer saber de outro lugar para ele brincar. Eu queria que ele tivesse a infância que eu tive, de correr na rua, de pular, de ter contato com outras crianças, de brincar mesmo, de verdade, que eu acredito muito no brincar e no desenvolvimento da criança. É como se voltasse no tempo, onde brincar era sair correndo, chamar o coleguinha, pisar na areia e por aí vai.
Aqui é assim, olha só, brincadeira o tempo todo. E eles não param, para lá, para cá. Mas vem cá, vocês sentiram falta de alguma coisa nesse espaço aqui? Onde é que são os computadores, as coisas tecnológicas, celulares? Quer saber? Aqui isso não faz a menor falta. A ideia do imaginário do brincar é algo muito forte, né? O que a gente pode possibilitar de simples e que ela vai reconstruir e pensar outras coisas a partir disso? Então eu sempre brinco que a nossa maior tecnologia aqui é o som, né? Porque, enfim, a música é algo que cativa muito, mas tem horas que a gente desliga também e canta junto, né? E atenção que aqui vão dicas preciosas para os pais. Como negociar com os filhos a troca pela brincadeira, digamos, mais saudável. Se você come fruta e verdura, seu filho vai comer fruta e verdura. Se você fica muito no celular, é lógico, é uma consequência imediata, ele vai ficar muito nas telas. Se vocês assistem muita TV, eles também vão assistir muita TV. Mas, se eu já crio meu filho num ambiente livre, onde eu escolho por passeios, por lazeres, a céu aberto, né, por praças, por praias, por lugares que tenham natureza, e isso é muito fixo, isso é muito certo, quando eu escolho lugares que tenham contato com elementos da natureza, terra, ar, água, eu entendo que essa criança tem muito mais capacidade exploratória, capacidade de criatividade do que uma criança que fica numa tela onde ela é programada. Então não perca mais tempo e corra para brincar com a garotada. Quando a gente menos pensar, já passou a hora. Olha, e já começou o pega-pega. A Seara da Ciência está com um novo espaço que aborda as riquezas e peculiaridades do bioma Caatinga. É uma exposição interativa onde os visitantes podem conhecer detalhes dessa floresta exclusivamente brasileira. A Caatinga é o único bioma exclusivo do Brasil. A vegetação cobre 10% do território brasileiro, em 9 estados diferentes. Mas a Caatinga é muito associada à resiliência de um bioma que resiste a grandes períodos de estiagem. É por isso que quando imaginamos a Caatinga, a gente imagina logo essa cena, cactos e vegetação seca. Mas o que não vemos é que esse bioma pode ser exuberante de várias formas diferentes. E na exposição Caatinga, um novo olhar, o visitante tem a oportunidade de aprender mais sobre essa diversidade, interagindo com o cenário. Ela foi pensada para que todas as pessoas que participassem da exposição pudessem tocar, pudessem interagir com os painéis de maneira a construir esse conhecimento, né? Existe um painel, por exemplo, que você vai vendo como é a planta e qual tipo de raiz que a planta possui. Então isso é um conhecimento que vai se construindo na prática, né? No momento da ação. A exposição estreou em 2012 e já recebeu 70 mil visitantes em 18 cidades do Brasil. Em Fortaleza, ela está localizada na Seara da Ciência, no campus do PC. Essa estudante maranhense veio conhecer a UFC e aproveitou para aprender um pouco mais sobre a Caatinga. Eu achei realmente muito interessante, né? Realmente, além de reforçar coisas como o desmatamento, a importância de combater isso, também teve agregações de tópicos novos, como realmente que eu não sabia que a Caatinga só era realmente da gente, que nenhum outro país pertence a essa flora. Outras notícias, 9h15 da noite no Jornal da Cultura. E amanhã, a primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Ótima noite para você.